Olá pessoal, bem-vindos ao Eu Sou Educação. Hoje nós iremos falar com a professora Marta Esteves, falar um pouquinho sobre a questão do uso de telas com crianças e adolescentes. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, não deixe de seguir as redes sociais da Secretaria de Educação, @educacalcj, clicar aqui no sininho para receber as nossas notificações e se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode colocar aqui no comentário que nós iremos responder. Marta, muito bem-vinda. Olá Edson, muito obrigada pelo convite. Eu não combinei com o Edson, mas eu não posso deixar de falar isso. O orgulho que eu tenho dessa turma, e que fui secretária por 9 anos, o quanto vocês evoluíram tecnicamente, tecnologicamente, o quanto vocês estão preocupados com essas questões de telas, de excesso de telas com as crianças. Então, vir aqui para mim hoje é um motivo de grande orgulho. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente fica muito feliz em receber vocês aqui. As portas estão sempre abertas. Obrigada, obrigada. Marta, para a gente começar, como que é essa questão da era digital com as crianças, a questão de uso de telas com criança e adolescente, criar os filhos na era digital? Houve alguma alteração aí de necessidades básicas de antigamente para cá, com essa questão dessa era digital que a gente tem hoje? Eu costumo dizer que criança é criança, né? Sempre criança, da mesma forma. Mas antes de falar isso, eu queria só fazer por que eu me enfronhei tanto neste tema? Eu fui secretária por 9 anos, né? Você trabalhou boa parte desse tempo comigo. E nos últimos tempos, 2018, 2019, a gente começou a perceber as crianças cada vez mais agitadas, cada vez mais. E assim, nós temos o AVE, que é o auxiliar de vida escolar, uma demanda por AVE, por cuidador de criança em sala de aula muito grande, aquela coisa muito crescente. A gente percebia que estava acontecendo algumas coisas, né? Ainda não tínhamos bem certeza do que. Quando veio a pandemia, e ter um celular, ter um computador em casa foi a salvação da lavoura. As famílias que não tinham celular, ou que tinham um só, tiveram grandes dificuldades de concluir o ano letivo, o ano seguinte, né? Porque, na verdade, hoje, coincidentemente, hoje faz 4 anos que nós interrompemos as aulas. No dia 20 de março de 2020, o prefeito me disse que nós vamos interromper as aulas por 15 dias. Todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Nós começamos a voltar em agosto de 2021. E quando nós, nesse período de mais de 1 ano e meio, quase 1 ano e meio que as crianças ficaram afastadas, a questão da tecnologia digital foi ficando muito presente na vida delas. Para algumas que já era presente se intensificou, para aquelas que não tinham acesso começaram a ter. Na volta, Edson, em agosto, você trabalhava junto comigo, a gente começou a perceber algumas coisas. Por exemplo, crianças pequenas de 2, 3, 4 anos, as que estavam vindo pela primeira vez ou que estavam voltando para a escola, voltaram sem falar. Muitas crianças sem falar. Eu brincava assim, nem que nós tivéssemos um exército de fonoaudiólogos, nós daríamos conta da demanda. Né? E a outra questão, a agressão das crianças à flor da pele, comportamento muito agressivo, muita agitação e hábito de estudo que tinha, né, ido embora. Sem leitura, ruins de leitura, sem hábitos de estudo. A gente começou a perceber os efeitos da pandemia, do isolamento social, mas também do excesso de telas. E aí eu comecei a estudar, no finalzinho de 2021 eu deixei a secretaria, comecei a fazer uma série de leituras, estudos, cursos, para entender o porquê dessa questão, né, do quanto as telas estão atrapalhando a vida das crianças. Criar filhos hoje, na era digital, ser professora hoje na era digital, assim, se você pensar do ponto de vista dos cuidados básicos, da necessidade básica da criança, são as mesmas, né? Criança até 5 anos de idade, a primeira infância, que corresponde à nossa educação infantil, eles precisam de cuidados, de carinho, de atenção, de olho no olho. Tudo isso que eu falei que não é provido pelas telas. As telas não trazem isso para as crianças. Existem 2 recomendações a respeito de uso de telas para bebês, para crianças pequenas. A Sociedade Brasileira de Pediatria fala em 0 de telas até 2 anos, e um livro que é meio que o livro base de todos os meus estudos, que é um livro do francês Michel Desmourget, ele fala de 0 de telas até 6 anos. Ele é mais, vamos dizer, mais rigoroso. Mas a gente sabe que, se você a partir dos 2 anos tiver que dar um pouquinho de tela para o seu filho até, no máximo, 1 hora por dia e saber o que ele está vendo, está dentro do recomendado pela Sociedade Brasileira. Quando alguma mãe me pergunta, eu não dei tela para o meu filho até os 2 anos, eu posso dar agora? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, você pode. Agora eu pergunto, você precisa?
Você pode adiar? Eu posso. Então adie, né? Porque o que ele precisa de conexão com a natureza, de conexão com as pessoas, ele não vai conseguir com as telas. Então, essa questão de telas também que a gente vê, às vezes é uma comodidade para os pais, né? Eu vejo às vezes que eu vou num restaurante, alguma coisa, tá lá, a criança tem 1, 2 anos e a tela assim, a criança assim, se o pai tira, começa a chorar, daí já devolve imediatamente. Então a gente vê que às vezes é uma comodidade para os pais para facilitar a vida deles, só que daí quem está sendo prejudicado são as crianças. Exatamente. A questão tem 2 aspectos. Primeiro, que você dá a tela para o teu filho facilita a tua vida temporariamente ou momentaneamente. A conta chega, eu uso muito essa expressão, a conta chega mais tarde. Por tudo que a criança deixar de desenvolver, por uma questão a questão da ansiedade que pode vir, a questão até mesmo de comportamentos depressivos, de isolamento social, uma série de coisas. Mas há também um outro aspecto em relação a isso, que é o exemplo. Os pais, agora eu vou falar de nós, né, todo ser humano, nós estamos muito conectados às telas, para não dizer que nós estamos viciados nas telas. E nós somos o exemplo para as crianças. Um pai que é agressivo com a mãe na frente das crianças, ele está criando crianças agressivas. Um pai que fuma na frente dos filhos, os filhos vão achar que fumar é normal. E todos os outros comportamentos não muito adequados que nós adultos temos frente às nossas crianças, nós somos o exemplo, é um efeito espelho. Eles se espelham na gente. Como nós usamos demais as redes sociais, os aplicativos de mensagem, o celular, basicamente, né? O tempo todo, a criança acha que isso é normal. E aí você quer tira de repente, porque tem uma questão, Edson, muito séria, muito séria. Queria pai, mãe que está aqui acompanhando, prestasse muita atenção no que eu vou falar. O efeito, a criança que usa demais as telas, que ela vai ficando viciada em rede social, viciada em videogame, ou viciada em mandar mensagem, ou viciado em fazer vídeo, viciado até mesmo em coisas mais graves, tipo cyberbullying e outras coisas. Aquilo que vai fazendo aquilo com muita frequência, ele vai criando um hábito que vira um vício. Existe um estudo, né, que fala que é um loop do hábito. Você tem uma deixa, um gatilho, entra numa rotina e faz aquilo insistentemente, aquilo vira um loop, é um vício. O efeito do vício, né, o efeito químico desse vício que faz com que você queira fazer cada vez mais, é exatamente o efeito químico de uma pessoa que usa droga. Então isso é muito sério. Uma criança viciada em telas, quimicamente falando, é a mesma questão do vício em qualquer outra droga, em bebida, cigarro, qualquer outra coisa. Então isso é muito sério. E só uma questão a respeito do exemplo que eu estava falando, o Brasil, nós brasileiros, a gente adora ser o número 1, né? A gente é o número 1, país com o maior número de títulos de futebol, bom, enfim, a gente é o número 1 para o bem e para o mal. E nós somos o país número 1 no mundo em acesso a redes sociais. Isso é pesquisa, isso é estudo, né? O país que mais acessa a rede social e mais usa aplicativo de mensagem é o brasileiro. Ou seja, nós adultos estamos boa parte do nosso tempo livre ou trabalhando em telas e isso passa para as crianças esse exemplo. Fora a comodidade que você falou, né? Você falou um pouquinho também da questão depois do retorno da pandemia, algumas dificuldades que nós vimos, né? Tenho 2 questões aí para a gente conversar. A primeira é uma questão aí que a gente percebeu bastante, o analfabetismo físico das crianças. As crianças, principalmente a educação infantil, vieram aí com uma questão de analfabetismo físico. Então, é uma questão assim, elas não conseguiam pegar uma caneta, não conseguiam, na hora do almoçar, pegar um talher de forma correta, ou até mesmo correr, andar. O que você acha que a tela pode ter influenciado nisso? Eu acho que é total. 100%, vamos dizer assim, quase 100% em função das telas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu estudo bastante os documentos deles e que traz muito essa preocupação com as telas, eles lançaram um documento no final de 2023 falando, né, que as crianças nossas hoje sofrem de analfabetismo digital, ou seja, não sabem correr, não sabem descascar uma laranja, não sabem abrir uma caixinha. Tem a história do Danoninho, né? Todo mundo já deve ter ouvido a história do Danoninho. Eu já ouvi dizer que também que não é bem assim, mas enfim. O Danoninho facilitou a vida das crianças. Antes era aquela tampinha, né, tá meio difícil até. Às vezes até eu tenho dificuldade de abrir um iogurte. Às vezes rasga, assim, tem que rasgar com a colher. Então aquele movimento não é mais, agora é uma rosquinha, porque diz que as crianças não tinham mais aquela habilidade física para fazer aquilo, então uma rosquinha bem leve é mais fácil. Então, de certa forma, e tem outras coisas que a gente está percebendo, por exemplo, amarrar um sapato, né, fechar uma roupa com botão, com zíper, uma série de coisas que é normal,
para uma criança de 4, 5 anos, hoje a gente não está vendo mais. Eu li uma coisa esses dias que um ortopedista, não sei, não me lembro agora em que cidade, não foi aqui em Campos, mas disse que ele comemorou porque ele consertou o braço do menino que tinha quebrado o braço andando de bicicleta. Ele falou, a coisa mais difícil hoje é atender uma criança que se machucou andando de bicicleta. Não é que a gente queira que as crianças se machuquem. Uhum. Mas tem aquela história, né? Subir em árvore, ralar o joelho, faz bem, aprende. Faz parte, né? Faz parte da vida. Se sujar faz parte da vida, rolar. Era propaganda de um sabão em pó. Se sujar faz parte, sujar faz bem. E hoje que a gente vê as crianças muito, né? E essa habilidade somente do touch é muito pouco. Outra coisa que está afetando muito os 5 sentidos das crianças, né? Hoje as crianças, nós todos temos os 5 sentidos, hoje as crianças desenvolvem muito a audição, em função dos barulhinhos terríveis que tem os joguinhos, os videogames, e a visão, muito em função daquilo que ela está vendo, inclusive afetando muito a visão. Não desenvolvem o olfato, não desenvolvem muito pouco o paladar. Criança e adolescente que come na frente das telas, eles não comem, eles engolem, né? Muitas vezes sem saborear, sem entender. E o tato, porque só o touch do celular não é suficiente para, né, você sentir, né? Passar a mão na terra, na pedra, ver a textura, ver. Então isso é muito triste, gente. Isso é muito triste e é muito sério. Uma outra questão que a gente viu também, bastante dificuldade aí na rede, é uma questão de concentração dos alunos, que a gente olha a questão da rede social. Agora eu estou vendo um history, daqui a pouco eu estou curtindo um vídeo, daqui a pouco eu estou postando alguma coisa, e na hora que você precisa pegar um livro, ler linha por linha, página por página, você não consegue ter aquela rotina de seguir o que você precisa, porque hoje tudo é muito imediatista, né? Eu não gostei daquele vídeo, já clico para outro, eu quero postar uma coisa, daqui a pouco estou curtindo, então eu não tenho aquela questão de seguir uma rotina. Então a gente viu bastante dificuldade na questão de concentração das crianças. O que você acha que a gente pode fazer para tentar melhorar isso? Isso é problema mundial. Eu comentei aqui com as meninas, antes da gente começar, comecei a ler um livro domingo. Eu até tenho um grupo ali que me acompanha, que é o pessoal que trabalha comigo, né, faz meus vídeos. Eu mandei para eles, estou lendo um livro bomba, porque o livro se chama Foco Roubado. Ele fala que é uma crise mundial e que não afeta só as crianças, afeta a humanidade. Todos nós estamos perdendo o foco. E existe uma coisa, pai e mãe que está aqui nos ouvindo, e professora que está aqui nos ouvindo. Ninguém de nós, nenhum ser humano é multifoco. Nós somos multitarefas. Dona de casa, então, sabe bem o que é isso, né? Professora também, né? Professora. Faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas a gente está fazendo muitas vezes, muitas coisas de maneira automática. Se eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo, eu vou fazer uma coisa primeiro, para depois fazer outra, para eu prestar atenção, meu foco. Se eu estou vendo um vídeo, paro de ver um vídeo, clico numa música, ou mudo o vídeo, eu não me foco em nada. Então, a gente está criando uma sociedade superficial e imediatista. Até aquela questão de a gente acelerar tudo em 2 vezes, né? A gente nem ouvir a pessoa normal, mas a gente tem paciência. A gente clica lá em 2 vezes, quanto mais rápido, melhor, em tese, melhor para a gente, mas não é. Não é. E outra coisa que me preocupa bastante, já que nós estamos falando para professores, o estrago na leitura. Porque leitura requer atenção, requer que você dedique um tempo para aquilo ali, eles não conseguem ler. Tá? Assustadoramente o tempo reduzido de leitura. O livro, talvez o livro mais importante que eu tenha lido, que eu já comentei dele, do francês Michel Desmourget, o livro se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Primeiro que ele usou um termo cretino, que hoje não se usa mais, que era para definir pessoas com baixo nível de intelectualidade. Ele fala que as crianças e adolescentes estão ficando, né, cada vez com menos, né, com QI mais baixo. Ele fala que é a primeira geração que tem o QI menor que o dos pais. Esse livro foi escrito antes da pandemia, então ele já pinta um quadro horroroso antes da pandemia. E agora, e aí eu lendo algumas coisas a respeito do autor do livro, ele fala que ele foi muito criticado por trazer esse livro, porque ele não trouxe soluções. Ele apontou um quadro horroroso, assim, de dados, muita pesquisa, de números assustadores, de horas, de tempo, de telas, de maneira recreativa, para dancinhas, para jogos, para videogames, enfim, para o que quer que seja, rede social, e muito pouco tempo de estudo, de leitura, de criação. E agora, em dezembro de 2023, ele lançou outro livro chamado Faça-os Ler,
para não criar cretinos digitais. Ou seja, como é que esse autor fala que nós vamos combater, né, esse mal mundial do excesso de telas? Fazendo as crianças lerem. Só que se eu chegar em casa agora, se eu tiver um adolescente, vamos imaginar que eu tenho um adolescente de 13 anos que não é o caso, estou dando um exemplo, mas que não lê mais, eu vou falar para ele agora, você tem que ler? Difícil. Né? Então, assim, a família precisa estar consciente, a escola sozinha não vai dar conta de resolver esse problema, mas a escola também tem que estar antenada nessa questão para orientar os pais. Seu filho precisa ler. É a questão da parceria. Escola com e esse livro, ele traz um dado assim, se o seu filho conseguir, se você conseguir fazer seu filho ler 20 minutos por dia, gente, 20 minutos não é nada, já é um ganho muito grande. Pergunta se eles conseguem. Eles não leem em 3 minutos, eles não têm paciência. Não conseguem se concentrar nisso. Não consegue. O que é mais legal? Eu sentar aqui e ler, eu falo, quem vai ler Camões daqui a uns anos? Quem vai ler Machado de Assis? Nunca mais. O que é mais gostoso para um adolescente que está nessa vibe aí, como eles dizem? Sentar e ler Machado de Assis ou pegar um vídeo e rolar infinitamente? Porque também tem uma outra história muito séria, que os criadores de tecnologia digital, eles são bem espertos. Aliás, fazer uma parte para voltar, só para eu não esquecer, eu quero falar da rolagem infinita, mas eu quero só contar uma história. É sabido que muitos, né, criadores de tecnologia digital já deram declarações do tipo, meu filho tem livro, meu filho estuda em escola, que não tem tanta tecnologia. Eu fui visitar, eu tive a oportunidade de visitar uma escola no Vale do Silício. O Vale do Silício é onde é o berço da tecnologia digital, né? Lá que o Mark Zuckerberg criou o Instagram e o Facebook, lá que antes das redes sociais o Bill Gates criou a... como é que chama? Microsoft. E o Steve Jobs, já falecido Steve Jobs, criou a Apple, ou seja, lá é o berço da tecnologia digital. Fiquei sabendo, né, que lá tinha escolas que não tinham, de tecnologia que as crianças não tinham acesso. Fui visitar, consegui uma visita com muito custo lá, assim, uma visita de meia hora, super rigorosa, questão de imagem, tudo, mas consegui. E quem estuda lá são os filhos dos criadores de tecnologia digital, que dão oportunidade para as crianças terem pé no chão. Aí, num dos livros que eu li falando sobre isso, fala assim, o que será que eles sabem que nós não sabemos? E aí, lendo outros livros, fui, né, descobrindo que eles têm várias estratégias, quando eu falo eles, são os criadores de tecnologia digital, principalmente das redes sociais, das mídias sociais, que eles têm estratégias para manter as pessoas cada vez mais frente às telas. Tal da rolagem infinita que eu falei. Você pega... né, por exemplo, eu me interesso por... O algoritmo, né? É o algoritmo, exatamente. Que o que mais você clica e vê, o que mais você vai ficar vendo nas telas, o que mais vai aparecer para você. Não é o caso, mas eu vou dar um exemplo. Se eu gostasse de moda, né, vejo lá 2, 3 vídeos sobre moda, começa a aparecer uma enxurrada de vídeos sobre moda. Se eu não parar, ele também não vai parar. Então, eu usuário, eu que estou do lado de trás da tela, eu tenho que ter maturidade e falar, pronto, já deu, já fiquei 40 minutos, já fiquei 3 horas vendo o vídeo. E o que eu deixei de fazer nesse meio tempo? Posso ter deixado de ler, de estudar, de interagir, de fazer uma caminhada. Então, assim, é uma série de benefícios que a gente perde por ficar muito tempo. Tem uma outra questão, Edson, vou até voltar um pouquinho no ponto que você falou analfabetismo digital. As crianças estão sedentárias, porque não correm, não fazem atividade. Além de estarem sedentárias, também a questão de ansiedade aumentou muito. Porque como a questão o algoritmo só mostra o que a gente quer ver, então tudo é perfeito, tudo é bom, parece que o mundo só tem o que eu quero ver. A partir do momento que eu falo não, que eu sou frustrado com alguma coisa que eu não quero, começo a ficar ansioso, começo a ter problema de depressão, essas coisas. Então, quanto mais acho que você fica, principalmente as crianças e adolescentes, a gente vê que está aumentando cada vez mais o número de ansiedade dentro da escola, depressão, caso de depressão, tanto que o trabalho dos psicólogos nas escolas acho que está bastante nesse foco de ansiedade e depressão. Uma coisa assim, né, que você está falando, longe de mim querer fazer criar qualquer tipo de polêmica, mas essa divisão que houve no país e em vários países do mundo, questão política, muito em função disso, né? Muito em função de você usar, principalmente as redes sociais e os aplicativos de mensagem, para alimentar grupos daquilo que eles querem ouvir. Por isso que o Brasil, o país hoje é rachado ao meio. Né? Não vou falar aqui, jamais faria isso, mas todo mundo sabe o que eu estou falando. Então, isso está muito em função daquilo que foi sendo alimentado
dar aquilo que a pessoa quer ouvir ou ver, que é a questão da rolagem infinita. E tem outros lá, autoplay, não desliga nunca. Por exemplo, você está assistindo um filme na Netflix, antes de terminar... Já dá sugestão do próximo. Isso se chama autoplay, né? Não precisa você clicar... Não, ele vai ali te oferecendo baseado no seu perfil. Com base no que você assistiu, daí aparece a sugestão. Algoritmo, é o algoritmo que está funcionando ali. E assim, a gente precisa saber dessas coisas para orientar os nossos filhos. A questão da rede social, né, que tem muita esse apelo por você responder, por você dar um like. Criança que tem rede social, que aliás é proibido, pai e mãe, criança só pode ter rede social a partir de dela deixar de ser criança, ou seja, no início da adolescência, com 13 anos. Mas uma menina de 11, 12 que tem rede social, posta uma foto com uma roupa nova, com 350 mil filtros no rosto, não recebe os likes que ela gostaria de receber, ela fica deprimida. Aliás, mais uma parte aqui, o criador da Meta, né, que são as duas maiores redes sociais aí, ele está sendo processado em 50 dos 51 países dos Estados Unidos por permitir os filtros nas redes sociais. Os engenheiros da empresa dele alertaram que podia dar problema, ele, em função de custo, de lucro, não permitiu o filtro. Os filtros eles tentam colocar a gente numa situação aí que não existe, né? Não existe aquela pessoa. Tanto que eu vi esses dias numa reportagem que estão criando aí personagens de inteligência artificial com aqueles padrões de beleza inalcançáveis e está tendo milhares e milhares de seguidores. Então as jovens e adolescentes começam a seguir essas pessoas que nem existem, né? Porque foi criado por inteligência artificial e acha que se eu não consigo chegar nesse padrão, daí eu começo a tentar colocar os filtros, fazer plástica, porque eu preciso chegar num padrão inalcançável que não existe. Tem uma questão pior do que isso, que já associada à ansiedade e à depressão, os casos de suicídio. Meninas muito em função dessa insatisfação com o próprio corpo e meninos muito em função vou falar uma palavra pesada, tá, pai, mãe, me desculpe, dos malditos desafios da internet. Eu conheço duas mães, elas me seguem, eu as sigo, as duas perderam o filho da mesma forma, por desafios da internet, um com 12 e outro com 14. Porque eles foram desafiados a fazer tal coisa. A mãe de um deles fala assim, meu filho... E se você não faz parte do grupo. Não faz você parte do grupo. Pertence ao grupo. A mãe de um deles fala, meu filho jamais teria tirado a vida dele. Ele era um menino alegre, feliz, mas era um menino curioso. E tem uma coisa, gente, que nós precisamos saber, né, que as nossas crianças, adolescentes, até os 25 anos, o córtex pré-frontal não está pronto, ou seja, você não tem maturidade, não é porque você não tem juízo, não, é porque fisiologicamente falando, você ainda não está maduro. O córtex pré-frontal, que é essa parte da frente aqui, é a última que amadurece, vai amadurecer lá pelos 25 anos. Como é que você quer que um menino de 12 anos tome uma decisão? Não, eu não vou fazer isso, porque pode, como eles dizem, pode dar ruim. Faz isso, ele não tem essa maturidade. Muitos fazem, graças a Deus, né? Mas muitos não fazem, e esse número de suicídios que a gente tem visto aí na adolescência. Aumentando cada vez mais. Marta, um outro assunto que eu queria que você comentasse com a gente é a questão sobre o autismo de telas. Não existe, tá, gente? Autismo de telas não existe, porque o autismo é uma condição genética, né? É uma predisposição genética. Então a criança nasce, às vezes demora um pouco mais para despertar, para aparecer os sintomas. E o que tem acontecido, né? Muita criança criada de uma maneira muito isolada dentro do seu quarto, isso piorou muito com a pandemia, né? Que tem o tempo todo as telas ali à sua disposição, não se relaciona, não olha nos olhos das pessoas, aí começa a achar, a escola pode, né, seu filho não se relaciona, pode ter um diagnóstico errado de que ele é autista. Só que o autismo não é doença, então vamos dizer, não é, vai curar do autismo, isso não existe, né? Não vou entrar no detalhe aqui, mas é um espectro que tem, né, vários graus e que a criança com tratamentos pode lidar melhor com aquilo. Que não é o caso se você tirar a tela do seu filho. Se ele tem um comportamento antissocial ou retraído, mas não tem nada, né, neurologicamente falando, tira as telas e vai fazendo um trabalho com ele, passa a ter uma vida normal. Então, mas o que está acontecendo? Parece que aumentou muito casos de autismo, muito em função disso, que de fato não são casos de autismo. Nosso tempo está quase se esgotando.
Só queria que você comentasse um pouquinho do trabalho que foi feito ano passado nas escolas de educação infantil, que foi com as auxiliares técnicas em educação infantil, as recreacionistas, o trabalho de a gente tentar ter maior contato com a natureza, e desencaixotar, né, sair das caixinhas e tentar ter um contato maior com a natureza. Se pudesse comentar um pouquinho desse trabalho que foi feito com as profissionais? Com muito carinho. Na verdade, assim, uma das possibilidades que as pessoas estão assistindo falam, mas o que eu faço com meu filho, né? Meu filho está muito nas telas. Tem várias possibilidades. Uma das boas possibilidades, gente, é ir oferecendo para as crianças outras oportunidades. Seja comprar um jogo de tabuleiro, seja jogar no chão, ter cantinho de arte dentro de casa, dar outras oportunidades. E ter contato com a natureza talvez seja uma das melhores possibilidades para tirar as crianças das telas. Um dos bons livros que eu li é de um autor que se chama Richard Louv. Ele fala que é a última criança na natureza. Ele fala que as nossas crianças estão sofrendo de TDN, transtorno de déficit de natureza. Ele faz aí uma comparação com TDA e TDAH que muitas crianças têm, e ele fala o seguinte: as nossas crianças também estão sofrendo de um outro transtorno, que é a falta da natureza na vida delas. E estar em contato com a natureza faz muito bem, não só fisicamente, mas mentalmente. Baseado nisso, né, nós tivemos uma possibilidade de dar uma formação para as recreacionistas, eu sempre erro, para que elas ajudem nesse processo de desemparedamento das crianças ou de desencaixotamento. As nossas crianças vivem em caixas, vivem encaixotadas. Elas ficam na caixa casa, vão para a escola de ônibus ou de carro, né? Na caixa ônibus ou na caixa carro, e vão para a escola e ficam na caixa escola. Então, trazer o verde para dentro da escola, levar a criança para fora da escola, onde tem a possibilidade de ter contato com a natureza, seja plantando uma árvore, cuidando de uma horta, cuidando de um bichinho, subindo em árvore, ou o que for possível dentro da realidade de cada escola, e principalmente em casa também. Nós moramos numa cidade privilegiada. Eu falo desse assunto em Taubaté, em São José, o pessoal fala, mas não tem onde ir. Então, nós que temos, vamos aproveitar o que nós temos a nosso favor. Mas foi um trabalho que me deu muito prazer, e assim, gostei demais da equipe, achei que eles aprenderam muito, tiveram muita seriedade em fazer isso. A semente foi lançada, muitas escolas já faziam trabalhos maravilhosos, então, que é uma questão simples, gente, é uma questão só de despertar para a pessoa que plantar uma árvore, regar uma planta, cuidar do cachorro, dar água para os bichos, tratar dos passarinhos, tudo isso faz parte dessa humanização que a gente está percebendo que nós estamos deixando de ser tão humanos, nós estamos ficando cada vez menos humanos. Marta, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer conversar com você, que você tem um conhecimento muito vasto, muito grande, e a gente poderia ficar aqui horas falando, porque o assunto é infinito. Pode me chamar que eu venho mais vezes. Vou chamar outras vezes. Tá bom? Só que antes de terminar, eu queria que passasse no final aqui do podcast o vídeo que foi apresentado também para as funcionárias, um vídeo durante a formação. É um vídeo curto, bem curto. Das fotos delas? Não, daquele menino que está nas telas e daí vai tentando a natureza e se aproximar dele. Sim, é um vídeo bem curtinho. Já me lembrei. Eu acho que daí a gente pode finalizar com esse vídeo. Eu queria só pedir também, né, para divulgar minhas redes sociais, basicamente o Instagram. Eu sou bastante atuante no Instagram, faço bastante. Hoje, estou fazendo uma série de lives, vai começar hoje. Fiz ontem uma live com uma escola de Santa Catarina, com os professores e pais, e hoje eu vou começar uma série de lives. Meu Instagram é @professora_martaesteves, se puder colocar aí pra gente, tá bom? Não deixem de seguir. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, e também não deixe de seguir as redes sociais da Secretaria de Educação, @educacalcj. Até a próxima, obrigado.